Muito bem, alunos do MEC de volta com o nosso segundo tempo de aula aqui do Peugeot 307 para todo o Brasil, como sempre, né? Ao vivo nas aulas de terças e quintas-feiras, né? E para quem não pode assistir, também seja muito bem-vindo à nossa aula gravada, porque você pode acessar no horário certo, na hora que você quiser, no horário que puder, e rever, assistir, tirar dúvidas aqui no seu universo do mecânico. Bom, falei bastante sobre a bobina no primeiro tempo da aula. Agora vamos falar sobre as velas de ignição. Isso mesmo. Pessoal, primeiro, passe sempre isso para a sua equipe, tenha sempre isso em mente, que vela de ignição, ao ser retirado do carro, do motor do carro, temos que olhar para ela, temos que pegar a vela na mão, girar, olhar o eletrodo. Porque aquela pontinha branquinha lá, com um eletrodo central, um eletrodo lateral, tem muito para dizer para você mecânico, para você reparador automotivo, para você, né, que cuida do carro. Por quê? Aquela pontinha, ela é uma parte da câmara de combustão. Ou seja, tudo que acontece lá dentro, você consegue enxergar por essa pontinha, porque ela faz parte. Então, na hora que tira as velas de ignição, deixe na ordem, olhe uma por uma, para ver se não tem indício de contaminação, óleo lubrificante, motor queimando óleo, excesso ou falta de combustível, contaminantes externos, né? Como combustível adulterado, tá? Diluentes que vêm junto com combustível, costumam formar goma ou mesmo pequenas partículas ali. Então cabe o que a você? Ao retirar as velas, fazer uma análise. E outra, a vela de ignição desgastada, arredondados os eletrodos, vai causar o quê? Para a centelha pular entre eletrodos próximos é fácil. Aumenta a distância, aumenta o gap, né? Gap é a abertura, né? É a distância entre os eletrodos, gap da vela, tá? Você força a bobina. Você causa uma necessidade de ter uma alta tensão maior para saltar a centelha. Mesma coisa. Vai pular aí uma poça d'água de meio metro. Você faz uma força, mas pula. Vai pular agora uma poça d'água de 1 metro. Vou ter que pegar mais embalo. Pode ser que eu consiga. Se eu vir correndo e pegar embalo, eu consigo pular. Para a ignição, pessoal, é a mesma coisa. O que? A vela bonitinha, nova, bem reguladinha, ela não força demasiadamente a bobina. A vela desgastada, arredondada, onde o gap vai aumentando, ela causa, ela necessita, ela faz com que a bobina de ignição tenha uma tensão requerida mais alta, tá? É bem por aí, realmente, tá? Vamos falar então sobre a vela de ignição para vocês. Conforme temos o funcionamento do sistema de ignição, há o desgaste natural dos eletrodos, sempre aumentando o gap. Quanto maior o gap, maior será a distância e o aquecimento da bobina. Então lembre-se, gap é abertura, é distância, tá? Agora, há o desgaste natural dos eletrodos. Como assim desgaste natural? Explico. Quando salta a centelha do eletrodo central para o lateral, ao saltar a centelha, ela arrasta um pouco de material. E esse material tende a ficar depositado lá no eletrodo lateral. Mas o sistema trabalha em séria ignição, né? A outra vela, a centelha vai saltar ao contrário, do eletrodo lateral para o eletrodo central. Aí acontece o contrário. Quando salta do lateral, ela arrasta material que bate no central. E isso acontece o quê?
com todo o sistema de ignição. Por isso que toda vela desgasta, né? Assim, brincando, a única vela que não desgasta é a vela do motor diesel. Porque lá não é uma vela de ignição, né? É uma vela aquecedora. Ela queima, né? Mas desgastar não, tá? Agora, a vela de ignição, sempre, toda vela de ignição temos desgaste. Ah, mas um carro importado, carro caro, né? Usa vela de lítio, R$ 400 jogo de vela, R$ 800 jogo de vela. Tá. As velas de carros mais, né, novos, caros, vela cara, funciona igual. Vai ter o desgaste também. Só que, por ela ser composta, fabricada por materiais nobres, por isso que ela é super cara, não tem tanto desgaste assim. Aumenta a vida útil da vela para, né, em vez de trocar aí com 20, 30 mil quilômetros, vai para 80, 60, 100 mil quilômetros. Algumas velas duram. Tá? Tem vela de 200 mil quilômetros, pessoal. Tá? Você vê aqueles motores V8 ou V6 que não tem como tirar a vela, tem que tirar o motor do carro? Pois bem, a vela ali não pode ser para 20 mil quilômetros. Já pensou? Tirar o motor a cada 20 mil para trocar a vela? Não, é vela para 200 mil quilômetros. Tá? Para nunca ter que mexer. Tá? Então a vela de ignição, geralmente, é a grande culpada pela bobina danificada. Então, pessoal, não percam tempo. Queimou a bobina, já orce jogo de velas, bobina de ignição. Não vai colocar a bobina de ignição com o jogo de velas usado, que você pode ter o risco de queimar a bobina nova. Tá? Muita atenção com esse pequenino detalhe. Tá? Sistema de partida a frio. Estão vendo aqui o motor do Peugeot 307 1.6 16 válvulas. Temos aqui, bem próximo à correia dentada, ao coxim frontal do motor, a tampa vermelha, o reservatório de sistema de partida a frio, onde colocamos gasolina para que o funcionamento do motor esteja em ordem. Claro, hoje, uma tendência desse reservatório a desaparecer. Muitos modelos já não tem mais, tá? É uma tendência, mas ainda é grande maioria dos carros flex ter o reservatório, que é, na verdade, um subsistema. É o chamado subsistema de partida a frio, tá? Vamos lá falar sobre ele, ó. Por termos um sistema flex, né, que funciona com álcool e ou gasolina, em situações de baixa temperatura externa e com alta porcentagem de álcool, há a necessidade de injeção de gasolina para facilitar o funcionamento inicial do motor. Então, primeiro, o carro foi concebido para ser flex. O módulo de gerenciamento do motor sabe que o carro é flex, foi projetado para isso. Mede a temperatura, né, não a do ar, é pela temperatura do motor. Então, na verdade, quem dá a informação é o plug eletrônico, o sensor de temperatura de água. Então, pela temperatura do motor, subentende-se como que está o ar. Claro, quanto mais baixa a temperatura externa, mais baixo vai estar o motor também. Então, esse é o cara que dá a informação. Sensor de temperatura do motor. Tá? E com alta porcentagem de álcool, como assim? O carro é flex. Posso pôr gasolina, eu posso pôr álcool. Um ou outro. Legal. Mas eu posso colocar também qualquer mistura dos dois. Meio a meio, 60-40, 40-60, 20-80, 80-20, não importa. O sistema tem que funcionar. Mas para o módulo identificar como que está essa porcentagem de álcool no tanque, não tem um sensor no tanque. O que tem no tanque é a boia de combustível. Então não tem. Como é que faz isso? Através de cálculos da relação ar-combustível. Pelos sinais do sensor de oxigênio,
pelos sinais do sensor de detonação, vai criando-se um número que é a relação AF de combustível. É a relação air-fuel de combustível. E aí, com uma relação AF acima de 70% de álcool e uma temperatura do motor abaixo de 16, então ó, é mais que 70 de álcool e abaixo de 16 graus. Há necessidade de partida frio. Claro, se você tem aí 70% de álcool e 16 graus, começa a injetar gasolina. Mas se você tem 100% de álcool e 16 graus, a injeção da partida frio já é maior. Ou seja, ele é proporcional. Ah, por que não injeta a partida frio acima de 17 graus? Porque 17 graus, já no álcool, o motor consegue iniciar seu funcionamento. Por que não injeta a gasolina quando tem 80% tem 60% de álcool? Poxa, se eu tenho 60% de álcool, eu tenho no tanque 40% de gasolina. Então, para que eu vou injetar gasolina se já tem gasolina misturada no tanque? Não preciso. É bem assim, tá? A característica no sistema. Então, é acima de 70 e abaixo de 16 graus, tá? Sinais. Então, como é a ligação entre as unidades e o sistema de partida a frio? Vamos lá. Tá? Temos a seguinte ligação da ECU com o sistema de partida frio. Através do pino PG2, preto G2, a ECU comanda o relé de partida frio junto do BSM, a unidade de bordo lá do motor. Aquela unidade ali, pertinho do módulo da injeção, tá? É o BSM. Então, um pino só. O módulo energiza o relé e o relé aciona o motor e o interruptor da partida frio. Aciona os dois simultaneamente, tá? Então, é o módulo da injeção que faz esse comando. Sinais. Para o comando do sistema de partida frio, a ECU levanta as informações do sensor de temperatura do motor e a relação AF, né, air-fuel, ar combustível, determinada pelos sinais de lambda e de detonação. Assim, abaixo de 16 graus e com índice acima de 70% de álcool, já inicia o controle da partida frio. Quanto mais alto for o teor de álcool, quanto mais baixa for a temperatura, maior será esse tempo de acionamento do relé, tá? É tudo já estudado, claro, né? Quanto mais frio, eu preciso de mais combustível, né? Quanto mais álcool, eu preciso de mais gasolina, né? Isso é óbvio. Pessoal, isso é injetado para o motor iniciar o seu funcionamento. Assim que o motor pega, não preciso mais da gasolina, porque o próprio aquecimento do motor facilita o funcionamento do álcool. E câmara de combustão, pessoal, aquece muito rapidamente, muito mesmo. Então, é bem legal, bem interessante o funcionamento da partida frio já na fase inicial de funcionamento. Interruptor. Quem que é esse interruptor? Lá junto com o reservatório de partida frio, a gasolina, nós temos um motorzinho e um interruptor. O motorzinho, ele vai tirar o combustível do reservatório e vai encaminhar para o coletor de admissão. Só que no meio do caminho tem que ter um cara chamado interruptor da partida frio. O que ele faz, ó, o mesmo comando positivo do motor de partida a frio chega até o interruptor, que é uma válvula abre e fecha, que serve como elemento de segurança para que não ocorra a sucção da gasolina. Então, no meio do caminho, temos uma válvula, fica fechada, porque senão a própria depressão no coletor ia puxar toda a gasolina do reservatório. E aí, né, o carro ia ficar engasopando e depois, na fase fria, já não pegaria mais de novo. Tá? E temos também um motorzinho elétrico.
né? Ó, o motorzinho aqui, ó, dentro aí encaixado no reservatório de partida frio. Falar sobre ele, vamos lá, ó. É um motor elétrico comum que envia o combustível gasolina ao corpo de borboleta, passando pelo interruptor, e no coletor de admissão, que se mistura com oxigênio, facilitando o início de funcionamento do motor. Esse é o sistema de partida frio simples, comandado pelo módulo por um relé e aciona o motor e interruptor simultaneamente, tá? Dá para simular alguma coisa no scanner? Testar alguma coisa no scanner? Vamos lá. Junto do scanner automotivo, podemos fazer um teste prático em atuadores, onde há a possibilidade de testar o acionamento do motor e do interruptor via relé juntos, e ainda ocorre a injeção real de gasolina, né? É um teste em atuadores bem interessante, que dá para trabalhar legal e dá para simular a partida frio com certeza. Belezinha? Aqui a foto da central, a unidade de controle eletrônico do motor e, claro, vamos a mais uma dica. Devemos trocar, substituir a gasolina de partida frio quando o mesmo é pouco utilizado, pois o envelhecimento da gasolina pode prejudicar o motor e anéis de vedação desse sistema. Então a gasolina, ela é perecível, ela envelhece. Quando ela envelhece, ela não vai queimar corretamente. E às vezes nem queima. E ela fica tão ácida que derrete os anéis de vedação. As borrachas começam a derreter tudo. Então, locais muito quentes, né? Procure trocar a gasolina de tempos em tempos e, quando abastecer, recomendar ao cliente a utilizar gasolina premium, né? A gasolina mais cara, que tem menor problema com, né, a deterioração, né? Ou seja, ela fadiga menos, tá? Tem uma vida útil maior. Belezinha? Pergunta da nossa aula: há como programar o sistema de partida a frio? Dá para programar, mudar a temperatura, essas coisas? Não, né? Com o scanner automotivo, podemos apenas testar o sistema. Programação é lá com a engenharia, quando programou o funcionamento do módulo. Nós só testamos. Belezinha? Muito bem, alunos do MEC, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas. Magno Bertoldi perguntou: professor, esse prolongador da bobina pode ser trocado ou não? Sim, esse é um dos modelos que tem para substituição. Embora, na prática, é difícil de encontrar e não costuma dar muito problema não, tá? É raro ter que trocar prolongador. E geralmente, quando vai trocar prolongador, a bobina também já está ruim, né? Então, se comprar a bobina completa já com o prolongador, você tem menos problema, tá? Mas dá sim para trocar só o prolongador. É possível, tá? Diomedes, lá de Brasília, comentando: professor, você comentou que tem bobina no mercado, né, que você coloca e o carro continua falhando. Isso também aconteceu comigo. Eu tive problema com uma. Meu caro Diomedes, é pura realidade. Há muita peça, principalmente na parte de ignição, peça importada, que vem com bem menos cobre do que a peça original. Automaticamente, essa bem menos cobre, qualquer aquecimento no motor ou no sistema de ignição, com vela um pouco gasta, ela queima. Queima a bobina novinha. Então, muito cuidado com o fornecedor de bobina de ignição, tá? Muita atenção. Alessandro Tomás: essas bobinas de baixa qualidade, fica acusando no scanner depois que você instala, sensor de fase. E aí você vai tentar resolver o problema e está só na bobina com falha. Isso acontece mesmo, tá? Então, muita atenção com códigos de sensor de fase, etc. Por quê? Porque a bobina de ignição fica na parte de cima. E os carros que usam o sensor de fase está ali, pertinho da bobina. E essas bobinas ruins, elas geram um campo magnético
que vai influenciar no sinal do sensor de fase. Portanto, muita atenção com bobina de má qualidade, tá? Muito cuidado mesmo, tá? Aqui uma pergunta agora de um Onix, ó, que legal, ó. Antônio Mendes Dutra. Olá, professor. Estou com um grande problema com Onix. Fiz todos os testes com o scanner e o código apresentado é P0300. Isso é realmente central que perde a configuração ou a pane na central tem que ser trocada? Não tem como fazer telecarregamento dele? Então vamos lá. Primeiro, é só esse código que aparece. Não aparecem outros códigos. Porque pode realmente ser falha na ECU, falha na configuração do módulo. Mas se tratando de Onix, primeira coisa, veja se a caixa de fusíveis sob a bateria, tem uma caixa de fusíveis, não está oxidado, não está solta. Primeira coisa, lixa os conectores, terminais e aperta ali tudo bonitinho, tá? Dá muito problema. Agora, que esse carro tem apresentado falhas no módulo? Tem, isso é verdade. E é um módulo que aceita sim telecarregamento, mas aí só no concessionário. Não tem jeito. Você não consegue fazer essa correção de forma fora da concessionária, né? Não dá. Tem que ser realmente na concessionária, tá? Eu fico isso aí como dica para analisar bem, principalmente esses conectores elétricos ali sob a bateria, tá? Para depois dar sequência. Mas antes de ir para o módulo, veja se não acusam outros códigos, outras falhas. É importante analisar bem para que depois, né, você não troque uma peça sem necessidade. Tá ok? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, finalizamos aqui a nossa primeira aula sobre atuadores do Peugeot 307 1.6 e 6 válvulas. Semana que vem, aula número 9, atuador, parte 2. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Desconecte o sensor lambda apertando a trava superior do conector. Para remover o sensor, segure a fiação de forma a não torcer estes fios. Com a chave de 22 mm, desenrosqueie no sentido anti-horário do sensor. Examine as condições da rosca interna, onde será instalado o novo sensor. Veja se existe a graxa especial somente na rosca do sensor. Instale o sensor tomando cuidado com a fiação para não ficar torcida. Dê o aperto final no sensor com a chave de 22 mm, onde o aperto recomendado é de 40 a 60 Nm. Conecte o novo sensor ao sistema do veículo. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!